Olá pessoal, sou o professor Abias Rodrigues da Cruz. Estamos de volta para mais uma aula no projeto Pré-ENEM. Espero que todos vocês estejam bem, estejam aproveitando o curso. Estamos nos empenhando a cada dia para elaborarmos um material com qualidade para vocês. Essa aula ela será uma série de aulas sobre a temática da trigonometria. A nossa aula de hoje é sobre trigonometria no triângulo retângulo. Espero que vocês gostem, que ela possa contribuir para o processo de aprendizagem de vocês. Desejo a vocês sorte, que vocês se dediquem e que ela possa contribuir para a caminhada de sucesso que com certeza vocês terão. Saudade de vocês, bons estudos e até a próxima. Então, pessoal, a aula de hoje é sobre trigonometria no triângulo retângulo. Então, o que é a trigonometria? Trigonometria é uma parte da matemática que estuda as relações existentes entre os lados e os ângulos de um triângulo. Então, pessoal, triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Quando nós vamos representar um ângulo de 90 graus, nós usamos essa notação. Então, aqui nós temos um triângulo de vértices A, B e C que possui um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo que possui esse ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Por quê? Porque o ângulo de 90 graus ele é conhecido também como ângulo reto. Então, pessoal, quando nós temos aqui um triângulo retângulo, os lados que formam o ângulo de 90 graus, na figura representada aqui, os lados de medida A e B, esses dois lados eles recebem o nome de catetos. E o lado que faz oposição ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Então nós temos os catetos e a hipotenusa. Uma das características da hipotenusa é que ela representa o maior lado do triângulo retângulo. Então, pessoal, como nós sabemos, a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é igual a 180 graus. Então, aqui, os outros dois ângulos aqui, o ângulo alfa, esse ângulo alfa aqui e esse ângulo beta aqui, a soma deles, alfa mais beta, é igual a 90 graus. Por quê, professor? Porque se eu tenho um ângulo de 90 graus e a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, então a soma de alfa mais beta é igual a 90 graus. Quando a soma de dois ângulos é igual a 90 graus, esses ângulos são chamados de complementares. Então, se o ângulo alfa for igual a 30, o seu complemento é 60, porque 30 mais 60 é igual a 90 graus. É importante nós reconhecermos quando dois ângulos são complementares, porque existem algumas propriedades envolvendo ângulos complementares. Pessoal, voltando aqui na figura, os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Pessoal, em relação ao ângulo alfa, nós podemos definir aqui o cateto oposto e o cateto adjacente. Adjacente quer dizer próximo, então os catetos são A e B. O que está próximo ao ângulo alfa é o B. Então, esse lado de medida B aqui, ele é chamado de adjacente a alfa. Quem é o lado adjacente ao beta? O que está próximo é o cateto de medida A. Então, em relação a alfa, o lado de medida B é adjacente
e o A é oposto. Em relação ao beta, o A é o adjacente, porque é o que está próximo, e quem está fazendo oposição ao ângulo beta é o lado de medida B. Então, nós temos aí os catetos oposto e catetos adjacente, e temos a hipotenusa. Quando nós estamos estudando o triângulo retângulo, a primeira propriedade envolvendo a medida dos lados é o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras nos diz? Que o quadrado da hipotenusa, então a hipotenusa é C, então C ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então os catetos são A e B, então a hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Com essa relação me permite calcular uma das medidas dos lados do triângulo a partir do conhecimento das outras duas medidas. Além do teorema de Pitágoras, existem outras relações envolvendo os lados e os ângulos do triângulo retângulo. Dentre essas relações, nós vamos estudar as razões trigonométricas. Então, quais são as razões trigonométricas que nós temos no triângulo retângulo? Nós temos o seno, nós temos o seno, nós temos o cosseno e nós temos a tangente. Aí você poderia perguntar, professor, o que é o seno? Pessoal, o seno é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Lembrando que razão aqui representa o quociente, a divisão. Então, pessoal, o seno é o cateto oposto de um ângulo dividido pela hipotenusa. Então, em relação aqui ao ângulo alfa, quem é o seno de alfa? Então, pessoal, o seno de alfa, quem é? É o cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. Quem são os catetos aqui na figura? Nesse triângulo retângulo, aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são os lados de medida A e B. Então, esses dois lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Então, quem está fazendo oposição ao ângulo alfa? É o lado de medida A. Então, o cateto oposto a alfa é A, dividido pela hipotenusa, que é C. A hipotenusa faz oposição ao ângulo de 90 graus. Em relação ao ângulo beta, seno de beta vai ser igual ao cateto oposto a beta dividido pela hipotenusa. Então, quem é o cateto que faz oposição ao ângulo beta? É o cateto de medida B. O A, lembrando, pessoal, que o lado A de medida A é o cateto adjacente, que é o que está próximo. Então, seno de beta é o cateto oposto, que é B, dividido pela hipotenusa, que é C. E o cosseno? O cosseno, pessoal, é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, pessoal, voltando aqui no triângulo retângulo, em relação ao alfa, o cateto que está adjacente é o B, que é o que está próximo. Então, seria cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é B, dividido pela hipotenusa, que é C. Em relação a beta, cosseno de beta é igual ao adjacente. Quem é que está próximo aqui? O cateto que está próximo ao ângulo beta é o A. Então, seria A dividido pela hipotenusa, que é C.
E a outra razão trigonométrica é a tangente. Então, pessoal, o que é a tangente? A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. É a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, em relação ao ângulo alfa, a tangente de alfa é o cateto oposto a alfa é A, dividido pelo cateto adjacente, que é aquele que está próximo ao ângulo, próximo é o B. Em relação ao beta, a tangente é o cateto oposto, então em relação aqui ao ângulo beta, o oposto é B, sobre o adjacente, que é aquele que está próximo, é o A. Pessoal, uma outra forma de calcular a tangente é dividindo o seno pelo cosseno. Então, em relação ao ângulo alfa, então, quem seria a tangente de alfa? Seria o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Logo, a tangente de alfa vai ser igual. Pessoal, quem é o seno de alfa? É o cateto oposto, que é A, dividido pela hipotenusa, que é C. Quem é o cosseno de alfa? É B, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Divisão de fração. O que você faz? Você conserva a primeira fração, que é A sobre C, e multiplica pelo inverso da segunda fração, ou seja, o inverso do denominador. Se é B dividido por C, então vai ficar C dividido por B. Então, se você simplificar essas frações, você vai ficar com A sobre B, que é o que nós tínhamos definido como a tangente de alfa. Então, uma outra forma de você calcular a tangente é você dividindo o seno do ângulo pelo seu cosseno. Pessoal, quando nós vamos resolver problemas envolvendo o triângulo retângulo, alguns ângulos eles são recorrentes. Então, na literatura, eles são chamados de ângulos notáveis pela sua frequência nos problemas em que eles aparecem. Eles são muito frequentes. São os ângulos de 30, de 45 e de 60, que são os que mais aparecem nos problemas. Então, o de 30 graus, o de 45 e o de 60. Como eles são muito frequentes, em alguns dos problemas, essas razões trigonométricas, o seno, o cosseno e a tangente, geralmente eles não informam no problema. Então, você estudante, você precisa conhecer o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. Então, existe uma maneira bem simples e bem prática de você encontrar essas razões trigonométricas. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma tabela, né, e nessa tabela você vai colocar na ordem os ângulos de 30, do de 45 e de 60. Então, como é que você vai fazer para encontrar o seno? Então, você vai ser um quociente. O denominador desse quociente vai ser sempre 2. E o numerador você vai colocar em ordem crescente 1, 2 e 3. Aí o que você vai fazer em seguida? Extrair a raiz. Então a raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 2 não é inteira, e a raiz quadrada de 3. O cosseno o que você vai fazer? O denominador também continua 2. E o numerador, você vai colocar os números na ordem decrescente. Então, 3, 2, 1.
Aí tira a raiz. Raiz de 3, raiz de 2 e a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. E a tangente, basta você dividir o seno pelo cosseno. Então, quando você dividir 1/2 por raiz de 3 sobre 2, você vai encontrar raiz de 3 sobre 3. No 45, como o numerador, o seno e o cosseno são iguais, então quando você divide duas coisas iguais, o quociente é 1. E quando você dividir o raiz de 3 sobre 2 por 1/2, você vai encontrar o raiz de 3. Então, pessoal, é importante que você tenha conhecimento dessas razões trigonométricas, porque quando elas aparecem nos enunciados dos problemas, não se costuma fornecer essas informações. Então é importante que você tenha esse conhecimento. Pessoal, em relação aos problemas, eu selecionei algumas questões, problemas que caíram no Enem para nós comentarmos. Então, pessoal, a primeira questão foi uma questão que caiu no Enem de 2013 e ela traz o seguinte enunciado: as torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construída numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm, cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base quadrada desse prédio ocupa na avenida um espaço. Então, vamos ao enunciado da questão para que a gente tire as informações. O que ele nos dá? Diz que essas torres elas são inclinadas, né? A informação aqui que a torre é inclinada e essa inclinação é de 15 graus com a vertical. Então a vertical aqui é representada pelo segmento AB. Então ele afirma que esse segmento AB é a altura, né? E essa altura é 114 metros. A inclinação, pessoal, em relação à vertical, é essa inclinação aqui. Então você teria essa inclinação aqui, e ele diz que essa inclinação aqui é um ângulo de 15 graus. A base do prédio é um quadrado, então eu vou considerar esse lado aqui, desse quadrado que forma a base, esse quadrado aqui que forma a base do prédio, eu vou considerar a medida x. Como esse segmento AB representa a altura é perpendicular. Então, pessoal, aqui, pelos dados do problema, eu tenho um triângulo retângulo. Desse triângulo retângulo, eu conheço um dos ângulos, que é aqui em 15 graus. Eu vou descobrir aqui a medida x. Por que eu vou descobrir esse x aqui? Porque ele quer essa área aqui do quadrado formado pela base, que é a ocupação na avenida. Então eu tenho que descobrir aqui o x para encontrar o valor dessa área. Então o 114 em relação a esse triângulo e em relação ao 15 graus é o cateto adjacente. Os dois lados que formam um ângulo de 90 graus são os catetos. O cateto que está próximo ao ângulo de 15 graus é o 114 e o x, que representa o lado da base quadrada do prisma, no caso do prédio, é o cateto oposto. Então, pelas informações, qual a razão trigonométrica que eu vou utilizar? A tangente, porque eu tenho o ângulo, quero o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Então, vamos à resolução. Tangente de 15 graus. Quem é? É o cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 114. Pelo problema, a tangente de 15 é 0,26. Então, isso aqui é igual
AX dividido por 114. Como eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção. Então, a propriedade fundamental, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então vai ficar que x é igual a 0,26 vezes 114. Efetuando essa multiplicação, x vai ser igual a 29,64 metros. Então, o lado do quadrado que forma a base desse prédio mede 29,64 metros. Como ele nos pede a área dessa base quadrada, então a área do quadrado é o lado elevado ao quadrado. Então, o nosso lado aí tem medida 29,64. Então, eu pego isso aqui, elevo ao quadrado. Então, a área vai ser igual a, efetuando a operação, 878,53 metros quadrados. Então, pessoal, a alternativa que responde ao nosso problema é a alternativa E, maior que 700 metros quadrados. Então, pessoal, uma outra questão que eu trouxe para resolvermos foi uma questão que caiu também no Exame Nacional de Ensino Médio no ano de 2011. Essa questão ela tem o seguinte enunciado: para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir do ponto A, mediu o ângulo visual alfa, fazendo uma mira em um ponto fixo P. Então, do ponto A, ele fez uma mira com inclinação alfa até um ponto P na praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto da praia, no entanto, sob um ângulo visual 2α. Então, aqui você teria agora, na posição B, se deslocou do ponto A até o ponto B, com a inclinação agora 2α, conforme nós temos aí a ilustração. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus, então esse ângulo alfa aqui é 30 graus, 30 graus, e ao chegar ao ponto B verificou-se que o barco havia percorrido a distância AB, essa distância de A até B, essa distância daqui para cá, 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo será. Então, pessoal, se o barco ele se desloca nesse sentido, a menor distância vai ser a perpendicular. Então, vai ser o momento em que o barco ele passa por esse ponto. Então, vamos considerar aqui que nesse ponto aqui é a perpendicular. Então, aqui, pessoal, nós temos um triângulo retângulo. Na verdade, temos aqui dois triângulos retângulos. Então, se nós considerarmos aqui, se o ângulo alfa é 30, o 2α vai ser igual a 60. Então, esse ângulo aqui é 60 graus. E aqui, pessoal, ó, esse ângulo interno do triângulo ABP, esse ângulo aqui, qual é a medida dele? É 120 graus. Por quê? Porque esse ângulo 2α mais esse ângulo interno, eles formam meia volta. Então, meia volta 180 graus, como aqui é 60, esse ângulo aqui tem medida 120 graus. Se nós olharmos o triângulo ABP,
esse aqui é o 30, esse aqui é 120. Quanto que é esse ângulo aqui? Ó, pessoal, 120 mais 30, 150. Como a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, então esse ângulo aqui só pode ser 30 graus. Então o triângulo ABP tem dois ângulos de medida igual a 30 graus. Então aqui nós temos um triângulo isósceles. Então esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui. Então a medida desse lado aqui, ó, é 2000. Então, pessoal, se nós considerarmos esse triângulo menor, que eu vou chamar isso aqui de H, esse ponto aqui de H, o triângulo BPH, considerarmos esse triângulo aí, nós temos aqui o pé da perpendicular, 90 graus. Nós temos aqui a hipotenusa, que é 2000. O ângulo, que é 60 graus. E eu quero essa distância aqui. Então, eu vou chamar de x. Então, ó, eu quero encontrar a medida x. X em relação ao ângulo de 60 graus é o cateto oposto, né? Então, se eu calculo aqui o seno de 60 graus, seno de 60 é o cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa. No nosso caso, a hipotenusa é 2000. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 2000. Então, aqui a propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vou ficar com 2x é 2000 raiz de 3. Como aqui eu tenho 2x, a metade, então x vai ser igual, ó, o 2 passa dividindo, 2000 dividido por 2, 1000 raiz de 3 metros. Então essa é a distância. E a alternativa que resolve o nosso problema é a alternativa B. B, 1000 raiz de 3. Pessoal, uma outra questão que eu trago para nós resolvermos foi uma questão que caiu no Enem de 2010, que traz o seguinte enunciado. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 km a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá, Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do projeto BISCOS, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio. E sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Um estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e avistou sob um ângulo de 30 graus. Um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então, pessoal, de acordo com a ilustração, o balão, a altura do balão vai ser esse segmento aqui, ó. Esse aqui representa a altura do balão. Vou chamar de x. Então, esse segmento aqui, a altura do balão, que eu estou chamando de x.
Então, pessoal, como nós queremos encontrar o valor de x, vamos olhar para esse triângulo aqui. Ó. É um triângulo retângulo, onde esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Eu tenho essa medida aqui, que é 1,8. Em relação a esse triângulo, é um dos catetos. O x e 1,8 são os catetos. A hipotenusa é esse segmento que sai aqui da posição do balão até a pessoa A. Só que nesse triângulo eu tenho um ângulo de 60 graus, o seu cateto adjacente e o x é a hipotenusa. Então, qual razão trigonométrica eu vou utilizar? Eu tenho o cateto adjacente, quero o cateto oposto e tenho o ângulo. Então, a razão trigonométrica que envolve essas informações é a tangente. Então, a tangente de 60 graus é o cateto oposto, que é o x, dividido pelo cateto adjacente, que é 1,8. Tangente de 60 é raiz de 3, que é igual a x dividido por 1,8. Usando aqui a propriedade fundamental das proporções, então eu vou ter que x é igual a 1,8 multiplicado pela raiz de 3. Pessoal, a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, x vai ser igual a 1,8 multiplicado por 1,7. Efetuando essa multiplicação, nós vamos obter x igual a 3,06. Então, se nós observarmos as alternativas, a alternativa que responde ao nosso problema é a alternativa C. Porque na alternativa C eu tenho o valor 3,1. Se nós arredondarmos isso aqui para uma casa decimal, nós vamos ter que x é justamente 3,1. Então, pessoal, trouxe 3 exemplos de problemas envolvendo as razões trigonométricas. Bons estudos e até a próxima aula.